tem uma questão semântica que o mau comportamento, nossa, ele apenas se comportou mal e tomou 2 anos. Do ponto de vista semântico, a pessoa não pode deixar de entender que o mau comportamento, para quem trata o doping, e é uma questão de lisura do esporte, das coisas mais sérias do esporte, talvez da mais séria, o mau comportamento é tentativa de fraude. Isso é onde A tentativa de fraude não é simplesmente o Gabriel jogar água no pó de urina dele, é ele não respeitar o protocolo. Tá no artigo, né? Isso. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo, né, sobre essa situação do Gabigol. O Pedro Iva aqui, ele trouxe mais detalhes sobre essa situação, detalhes importantes de como o Flamengo deve proceder durante esse julgamento que o Flamengo vai tentar entrar com recurso lá no CASD, na Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça. Lembrando que lá o buraco é mais embaixo, lá é bem mais rigoroso do que o TJD aqui no Brasil, né? Então, lembrando que o Flamengo entrando com recurso lá no CAS, existe o risco de ter a punição aumentar para 4 anos. Então o Flamengo, querendo ou não, corre esse risco. Será que vale a pena correr esse risco? A punição, o Gabigol tem mais um ano a ser cumprido, né? Então a punição contou desde a data do exame do ano passado até esse momento. Então o Gabigol tem apenas mais um ano para ser cumprido, porque o julgamento foi agora. Se o julgamento tivesse sido o ano passado, ele poderia ter o ano passado inteiro sem jogar bola. Mas o julgamento foi agora, né, o famoso ontem. Então o Gabigol tem apenas mais um ano. Será que vale a pena o Flamengo entrar com recurso lá no CAS para tentar diminuir a pena e correr o risco de aumentar? Então eu quero saber a tua opinião. E outro ponto aqui também que eu quero saber, se essa punição é proporcional ao erro do Gabigol, né? Eu quero saber a tua opinião nos comentários. É isso aí, tamo junto e vamos embora com mais um debate aí cheio de informação sobre essa situação aí. Tamo junto. A partir de agora, apuração exclusiva da ESPN. Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, agora sério, pro Bubu, pro Birner, pro Zé. O Zé tá de prova. Se tem uma coisa que eu e o Zé não fazemos é trair o F90. A gente tá aqui, ó. Sempre. Desde o começo. Cansar, vai um, vem outro, passa, vem, outro chora. Estamos sempre aqui. Isso aí. Por opção ou por Continue. vontade? Opção. Ótimo. Opção. São que é saber. maravilhoso. Opção. A gente chega uma fase da vida que a gente faz o que também deixa a gente feliz. A gente Tem tá gosto feliz. pra tudo, né, Birner? Vamos lá, olha. Pode, agora fala fiz sério. Vamos falar do Gabigol, vai. Já que eu, assunto pede eu seriedade. fiz uma introdução tão séria pra você. Eu vi, a gente inverteu os papéis aqui, mas eu vou tentar falar agora. Maravilhoso. Agora falando um pouco Vamos mais lá. sério, a informação que a gente trazia no site da ESPN mais cedo, agora no Sport Center, e também no F90. O Gabigol está suspenso. Nesse momento, o Gabigol está suspenso até abril de 2025, que é quando completa 2 anos da data da infração, porque por um dispositivo do Código Brasileiro, né, de Justiça Desportiva, na questão do Código de Doping, quando você tem alguma demora para julgar esse tipo de caso e a demora não tem a ver ou não é de responsabilidade do clube ou do jogador, você pode pedir que a execução da pena comece no dia da infração, até para explicar, então... Ele poderia ter sido suspenso preventivamente, é isso? Não necessariamente. Não, Não esse necessariamente. artigo, Como não ele foi é utilizado o a partir dispositivo do da prevenção, da punição preventiva e a demora para pautar o julgamento não foi culpa ou do Gabigol ou do Flamengo, ele pode pedir por uma brecha, se não me engano, artigo 122, daqui a pouco a gente vai colocar, Daqui a pouco a gente vai colocar também. na tela, para que a pena seja contada a partir do dia da infração. Porque aí fica aquela coisa, mas como assim? Suspenso 2 anos, mas volta em 1 ano, então é isso que aconteceu. E agora a cabeça do Flamengo já está lá na frente, né, Edu? Por quê? O contrato do Gabriel, ele vence no final desse ano. Logo, tecnicamente, pela suspensão imposta, ele não jogaria mais pelo Flamengo. Então o Flamengo tenta correr na Corte Arbitral do Esporte, apelar à Corte Arbitral do Esporte na Suíça, para rever esse caso. Ele não consegue pautar, não há, por trâmite normal ou por tempo de costume, como o caso é julgado, não há como você pautar o julgamento do recurso que o Flamengo vai interpor antes do final do ano, coisa de 7, 8 meses. Então você vai atrás de um efeito suspensivo. E nesse efeito suspensivo é que o Flamengo agora trabalha, junto com a defesa do Gabigol, junto com o staff do Gabigol, para tentar derrubar a punição de ontem. Porque você suspende a punição de ontem até que o caso seja julgado na Suíça. Aqui no Brasil ou na Suíça? Na Suíça. O Tudo caso na Suíça. na esfera do Brasil já foi acabou. julgado. Na esfera nacional já foi julgado, agora vai para a Suíça. E aí entra a estratégia do Flamengo. O que o Flamengo questiona? O Flamengo não questiona, veja bem, Edu, a reclamação no relatório dos oficiais da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, da ABCD, ele não questiona a reclamação de um comportamento do Gabigol que não teria sido melhor. Coisa do tipo, ele falando algo para o cara que está acompanhando ele dizendo que vai demorar, ou ele falando que não é para o cara ficar perto, ele demorando para entregar. O Flamengo não questiona que pode ter ocorrido, sim,
um mau comportamento do Gabigol. O que o Flamengo questiona é que, na visão do clube e do staff do atleta, o julgamento ele foi muito pautado pela questão comportamental, mas que questões técnicas deveriam atenuar essa tal pena. E o Flamengo também agora, como já está resolvido, ele precisa levar o que foi daqui, do julgamento daqui, para tentar reduzir essa pena lá. Isso aí é legal. A gente ia começar São os motivos que a gente vai começar a falar. A apuração do Pedro e do nosso, da nossa equipe da ESPN.com.br. Primeiro que tem essa contradição no depoimento de um oficial do controle de dopagem. Aí o segundo oficial afirma ter visto que não houve fraude na urina. E o terceiro apostar que o CAS, que é onde, por exemplo, o Guerreiro foi lá, fazia a última instância, só tem jurisprudências de punição por fraude em caso de mistura de urina com água, por exemplo, e não por mau comportamento. Já vamos emendar, o Arthur, o Marcel, se a gente puder emendar o artigo, porque aí fica legal, porque a gente já mostra todo o cenário para o debate. Claro. Só para deixar essa tela no seguinte, só para claro, exatamente o que é essa tela. Né? Vai lá o escrivão, vai colocando, a pessoa vai lá escrevendo. Todo o detalhamento que foi o julgamento de ontem. E eles vão se apegar a 2 pontos do julgamento de ontem. O primeiro que a gente traz ali. Um dos 4 oficiais da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, eram 4 oficiais da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, um representante da CBF, um médico e enfermeiro do Flamengo e um químico contratado pelo Flamengo para atestar um laudo que não teve punição, além de quem estava julgando. Então, um desses 4 oficiais da ABCD, ele apresentou, na visão do Flamengo, na visão de pessoas que estavam no julgamento, a gente conversou, ele apresentou uma contradição, porque primeiro ele fala que o Gabriel não estava lá quando eles chegaram. Depois ele fala que ele é informado que o Gabriel estava na fisioterapia. Então só essa confusão de versões já gerou uma confusão no debate que acaba sendo 5-4. Não há nenhuma unanimidade, uma vantagem tão larga dos votos. E no segundo momento, o Flamengo, que eu estava ali também, ele quer se apegar ao depoimento de um outro oficial, que é o oficial que acompanha o Gabriel. Esse oficial afirma no julgamento de ontem, no depoimento dele, ele afirma que, apesar de toda a questão de mau comportamento, os relatos que eles confrontam, ele atesta que a urina recolhida, ele viu essa urina de contaminação, ninguém colocou nada, apesar do pote chegar aberto, ele atesta que aquela urina era do Gabriel. Então o Flamengo quer levar dizendo que, olha, não houve contaminação, não houve má fé, os resultados deram negativo, e tem aqui um cara que está se contradizendo nessa coisa do Gabriel já estava lá, o Gabriel se recusou, porque o que acontece é, o Flamengo também apresenta um vídeo no julgamento de ontem do circuito interno de televisão do Ninho do Urubu. O que esse vídeo busca? A reclamação inicial, eles teriam chegado lá e o Gabriel não estava no clube e quando chegou não quis fazer o exame. O Flamengo fala, opa, não é bem assim. O Gabriel estava no clube, já tinha iniciado as ativações musculares que eles chamam ali, naquele pré-treino. Você que é um cara que malha bastante. Já estava se movimentando quando os oficiais da ABCD chegaram. E por orientação do Departamento Médico do Flamengo, aí não foi nem uma coisa deliberada de descumprimento de regra, de mau comportamento do Gabriel, foi avisado, Bruno Vicari explicava isso muito bem, foi avisado que você pode fazer agora esse exame de sangue, a coleta de sangue, a coleta de urina, 2 horas depois da pausa na atividade. Então o que foi combinado foi, após o treinamento, espera-se um intervalo de 2 horas, o Gabriel coleta tudo. Só que aí ficou aquela coisa de que combinado fala no Flamengo. Combinado entre as pessoas, Departamento Médico do Flamengo e as autoridades da ABCD. Então, como houve já essa contradição de ele estava ou ele não estava, ele se comportou mal ou ele se comportou bem, por que só coletou depois? Não, só coletou depois não foi porque ele não estava querendo fazer, foi porque ele foi recomendado só no médico. Só entender, claro. Tudo isso foi apresentado no julgamento. E aí... Não, só uma coisa, se tudo isso foi apresentado no julgamento, pelo que você diz, não havia motivo para suspendê-lo. Não, havia. A negligência? Havia motivo sim, porque havia um relatório. Havia um relatório de oficiais da Agência Brasileira de Controle de Dopagem relatando mau comportamento. É uma discussão semântica. O mau comportamento de respeito aos protocolos do teste, eles configuram no pessoal da dopagem, eles configuram um descumprimento de regra. Porque lá fala assim negligência. Exato. Mas tem só uma coisinha, enquanto a gente continuar debatendo, só para colocar o artigo. E você entregar sem a tampa, já configura um comportamento. Quer ver? Isso é tentativa de fraude. Pegar é o depoimento do cara que fala, não houve fraude e a contradição, porque aí é brecha. É a brecha onde você vai tentar o efeito específico. Só para explicar para quem está em casa como é que foi, porque a fraude ou a tentativa de fraude de qualquer parte do processo do controle de dopagem por um atleta ou outra pessoa. Então, olha lá, sanção, suspensão de 4 anos, exceto 1. Se o atleta ou outra pessoa puder comprovar circunstâncias excepcionais que justifiquem uma redução do período de suspensão.
caso em que o período, né, será de 2 a 4 anos, dependendo do grau de culpa do atleta ou de outra pessoa. Logo, o Gabriel pegou pena mínima. Exato. 2 a 4, pena mínima. E aí nós vamos discutir se ele apelar, se pode aumentar ou não. Em um caso que envolva uma pessoa protegida, né, ou um atleta de nível recreativo, o período de suspensão responderá a no máximo 2 anos e no mínimo uma advertência, período de suspensão de acordo com o grau de culpa. E tem também o artigo que a gente falou, que é o que o Gabriel feriu, que tem uma outra tela, para mostrar, porque é uma dúvida do Birner aqui, que é interessante. Onde que ele entra aí? Olha lá, Birner. Tem, por exemplo, olha lá, o caso que é citado, que é o do Gabigol, por exemplo. Tudo que a gente citou, que é demora, eu não vou ler tudo ali para não ficar muito tempo, mas ele pode demorar, o trato com quem vai coletar. Então, tudo isso, né, Pedro, pode agravar, punir ou não o atleta. Sabe por que eu tô pensando? Aí estão as telas para explicar um pouquinho desse caso. Eu não sou advogado e, obviamente, os especialistas estudaram e têm muita experiência no trato dessas questões. Porque me parece o seguinte, há a infração do Gabigol, né? Você acabou de mostrar. Isso, Pelo que foi dito. E o Flamengo... O Flamengo não questiona é isso. Ponto do mau comportamento do Gabigol. Eu tô me apegando exatamente ao que vocês disseram. Se isso existe, se um ano ele não cumpriu suspensão porque demoraram para julgar e falta um ano, e a suspensão pode aumentar no CAS, como que o Flamengo, eu estou tentando entender do ponto de vista jurídico, sem ter, questionar ou sem ter como negar algo que está previsto na lei e que o Gabigol descumpriu, foi o trato que ele deu às pessoas que fazem o DOP, a história da tampa, né, do frasco e tudo mais, por que o Flamengo vai recorrer e não deixar... O terceiro item daquela primeira tela que a gente fala. Porque a defesa do Flamengo e a defesa do Gabriel, ele entende que o que foi muito preponderante, foi muito importante no julgamento de ontem, que é a questão do comportamento, não necessariamente é algo que tem uma jurisprudência no CAS. Tudo bem, mas você concorda comigo que é um risco muito grande, né? É claro que é um risco. Exato. Mas os jogadores já não têm. Os jogadores já não têm. O contrato acaba no final do ano e só voltaria a abrir do ano que vem. Bom, a jurisprudência só para terminar, eu vou renovar, tá? Eu não consegui terminar ali. Claro. Eu quero o terceiro ponto. A jurisprudência que eles apostam é toda a punição, no caso, ela teve a ver, toda a punição de fraude, que é o que o Gabriel foi punido por fraude. Tentativa de fraude. Olha lá, voltamos a tela. Toda a punição por fraude, por 3 ali, ocorreu a partir do momento que se misturou alguma substância numa urina, se misturou água com a urina, ou trocou o pote de urina de A por B. O Flamengo vai tentar se apegar ao depoimento que o oficial deu ontem, levar isso e falar, eu quero interpor aqui o efeito suspensivo, porque eu entendo que não houve isso que você já puniu outras vezes. E 2, sobre o mau comportamento, estão dizendo que ele estava, ele não estava, tem um oficial aqui que está se contradizendo. Então, aí é brecha, né, Guito? É o juridiquês, onde ele vai tentar derrubar. Só algumas perguntas, Pedro. Por exemplo, eu já perguntei aqui, mas é só para deixar claro. Por exemplo, se o Flamengo, ele pega lá o acordo, tá, vamos entrar com efeito suspensivo. Ele entra. Vai ser julgado daqui 7, 8 meses ou não tem data? O efeito suspensivo, o que ele é? Você é uma tentativa de você suspender mas a pena atual antes do julgamento do recurso. É até 2 semanas, Zé. Então tá. O Flamengo acredita que até o final dessa semana agora, a gente está na terça, até o final dessa semana sai o acordo, você já interpõe um recurso. E aí, em 2 semanas, o caso ele avalia o efeito suspensivo e ele não avalia o recurso, o mérito. O recurso é lá na frente. Tem uma coisa que eu acho que pode acontecer, que assim, se não tinha jurisprudência, talvez possa. Porque o caso específico, pelo que eu entendi, aqui não se julga se é negativo ou positivo ou exame de urina ou... Se julga o comportamento perante... Se os protocolos foram os protocolos se foram... Você realmente acredita que uma corte arbitral na Suíça... Não, eu tô só falando. Pés no chão. E eu vou te perguntar. Sim. Uma corte arbitral na Suíça, né? Ou seja, em regra muito mais rígida do que aqui, vai abrir uma jurisprudência que pode ser usada, jurisprudência, por todo mundo do esporte, ciclistas, automobilistas e qualquer não sei o quê, por conta disso. É que o Zé tá só... Acho que o Zé não tá defendendo a tese, ele só tá dizendo que pode acontecer. Entendeu? Tô só dizendo que pode acontecer, porque porque assim, eu tô só dizendo, não sou questão de ser advogado não, tô colocando situações que podem acontecer. A gente não tá na cabeça das pessoas, né? O que é julgado, tanto que o Gabigol não foi julgado pela urina. Foi pelo mau comportamento. Pelo mau comportamento. Sim.
Né? Se eles julgarem pelo mau comportamento, o Gabigol corre um... É que tem um debate semântico, desculpa, o Bubu vai falar, tem um debate semântico aí. Passar pro Bubu. Que eu acho que também, e aí a gente trouxe aqui o que vai se pautar a defesa do Gabriel no caso. Então vamos trazer também o lado de quem julga e trata coisa muito séria, que é o pessoal do controle de dopagem. Tem uma questão semântica que o mau comportamento, nossa, ele apenas se comportou mal e tomou 2 anos. Do ponto de vista semântico, a pessoa não pode deixar de entender que o mau comportamento, para quem trata o doping, e é uma questão de lisura do esporte, das coisas mais sérias do esporte, talvez da mais séria, o mau comportamento é tentativa de fraude. Isso é onde a tentativa de fraude não é simplesmente o Gabriel jogar água no pó de urina dele, é ele não respeitar o protocolo. Tá no artigo, né? Isso tá lá, então aí vai pro debate semântico. Mas eu não fiz nada demais. Isso, pode fazer. É uma coisa perfeito. E aí, a gente só tá elucidando aqui, o Birner, até porque eu acho que, só para não deixar dúvida, que o Zé tava só mostrando tô falando só isso, porque assim, nós temos que levar em consideração o seguinte, que quem está julgando não são, e aí, não é o Tribunal Brasileiro, STJD, que depois transforma em cestas básicas, não é isso. É uma corte muito séria, que é o que eu tô dizendo. Pode acontecer, não tô dizendo que isso vai acontecer. Porque eles vão se apegar àquilo que está sendo julgado, que foi o mau comportamento do jogador. Não é a urina. O Gabigol não está sendo acusado ou suspenso porque ele colocou água. Nada disso. É o mau comportamento. Isso é uma coisa que pode acontecer. A gente tem que pensar que a Suíça é uma outra forma de pensar, é uma outra maneira de se julgar o caso, né? Isso pode acontecer e aí, como você falou, o risco que acontece. A minha pergunta é o seguinte, eu vou fazer doping pós-jogo, então tinha que tomar água, refrigerante e tal. É a coisa mais fácil e simples possível. É o seguinte, doping. Rapaz, vocês estão cansados de ver no jogo, acaba o jogo, o cara do doping, você é sorteado, o cara fica do seu lado. Você vai ali e tal, não tem problema nenhum. Preciso tomar água para fazer o doping. Toma, o cara fica do seu lado, você conversa, uma boa, tal, o cara te respeita. Tô pronto. O cara vai lá, pega o copinho dentro de um plástico, né, vedado, te entrega, você vai lá, ele vai olhar, ele olha, não pensa que o cara tá lá para trabalhar, ele tá ali tá lá, olha, você faz a urina, fecha e você entrega pronto. E aí os protocolos são, vamos fechar com o lacre na frente do jogador, na frente do médico, tudo é uma coisa muito séria. Tem um protocolo. Tem um protocolo, né? A minha pergunta é, com todos os problemas, sei lá, se estava, se não estava, se chegou na hora, se chegou depois, a minha pergunta é, por que o Gabigol não fez o simples? E o Zé, tem um ponto que é nessa sua pergunta. É isso, o que me deixa assim, poxa, por que o Gabigol não fez o simples? E você sabe que tem algumas coisas que surgem. Só isso. Só para citar, que o exame foi feito no treinamento. Então foi um exame surpresa, mas ele poderia, de acordo com as informações, uma parte do grupo fez, todos fizeram antes, enfim. Eu acho que é muito sensível. O Gabriel, isso foi em abril, 8 de abril de 23. Em 1º de julho de 23, o Gabriel tem outro problema disciplinar também. Então, o Zé, que frequentou o ambiente de vestiário, você sabe onde você bota suas asas de fora. Você não pode, no dia 8 de abril de 23, sabe, vou tratar mal, ou não ser educado, ou não cumprir as regras de um teste. E no dia 1º de julho, vocês lembram da briga do Marcos Braz com o Gabriel? É porque o Gabriel queria ir embora. A gente fazia o doping, falou, não, fica aí. O médico falou, se você for embora e não fizer o doping, é considerado positivo. E é uma coisa muito séria. No intervalo de menos de 3 meses, você tem 2... Então o que está faltando para, além do protocolo do doping, cadê esse protocolo lá, a cartilha lá colada na porta do vestiário do Flamengo, que as ordens precisam ser cumpridas? É um outro debate. Nós vamos falar, mano. E até sobre o mau comportamento. Vou passar pro Bubu para ele falar isso do jogador. Não, a coisa é tão simples. E outras simples. Sabe uma coisa que eu tô pensando? Você vai para a corte, que é uma corte, como lembrou o Bia, né, na Suíça, mais rigorosa do que tudo do futebol. Vamos lembrar aqui que tem jogador que vai lá, punição é de 1 ano, vira 2. No caso do Gabriel, pode virar por mais tempo. Aí quando a gente fala de 2 anos sendo punido, para lembrar vocês que estão acompanhando, para o fã de esportes, ele já cumpriu uma, porque do horário, da data do exame. Enquanto está rolando, já foi 1 ano, então agora ele teria mais 1 ano pela frente. Você iria lá para a corte para tentar minimizar e correndo o risco de ser penalizado por mais tempo? Boa tarde para você, Edu, Birner, Zé, Pedro de novo, fã de esporte. Eu iria, com certeza. Primeiro, eu não sou especialista, não sou advogado também,
mas o tribunal foi 5-4. Então aqui, todo mundo está colocando de uma forma de que o Gabigol cometeu um erro. Ele se comportou mal e por isso ele está pagando, certo? Só que mesmo assim, 4 pessoas votaram favoráveis à absolvição dele. Não foi um caso de unanimidade, não, tá claro aqui e tal. Então, assim, em qualquer tipo de discussão, se você tem uma disputa tão intensa como foi essa, uma votação de 5-4, você tem, digamos assim, uma polêmica. Se a gente vai discutir que um lance de pênalti é pênalti ou não, temos 9 pessoas, 5 acham que é pênalti, 4 acham que não, há uma divergência. Então, muita gente qualificada também entende que ele poderia ou deveria ter sido absolvido. Então, acho que isso já é um precedente. Ele está sendo representado pela equipe do Bichara Neto, que é um advogado muito qualificado, que representou Paulo Guerreiro nos tribunais da FIFA em 2017. Então, assim, ele está muito bem, digamos assim, amparado. O Flamengo, que é o clube dele, e tem muita gente falando, poxa, a situação do Gabigol não é a melhor na história do Flamengo. Ele não vem sendo titular há um bom tempo, já não era com o Tite também ficou ainda mais claro que ele é um reserva, já poderia, né, quem sabe até daqui a pouco assinar um pré-contrato com outro clube, em condições assim, mas o Flamengo tá com ele. O Flamengo fez nota oficial, manifestação de solidariedade, tá com ele. O Rodrigo Danche, que é do Flamengo, estava lá defendendo o Gabigol no caso. Então, assim, me parece que ele tem alguns elementos. Tem a história do exame de sangue, que ele alega uma coisa, que ele fez um exame de sangue que seria mais forte do que o da urina, para determinar alguma coisa ou não. Também na defesa dele estaria isso. O exame que ele fez de sangue... Mas é que o problema não é está o exame. protocolo. Não, o problema não é o exame, o problema é o comportamento. Não, então comportamento. Esse que é o problema. Você tem que fazer a urina, você vai lá e dá urina, mas assim, ele não fez o reto, isso está certo, ele não se comportou bem, não agiu como o protocolo manda. Ele fingiu o reto. No processo está escrito que ele foi agressivo com quem fazia e tentou esconder a gente. Ele fingiu o reto. No processo está escrito que ele foi agressivo com quem fazia e tentou esconder a gente. Ontem, que verificou. Tu entendeu? Tem muita contradição, né? É só pra explicar onde vai tentar entrar a brecha do Flamengo que não, aí. derrubar. Não, tem brecha. A gente tá aqui julgando o que é e o que não é. Não, só pra tentar explicar o Não, tem brecha. Onde vai mexer? Pedro explicou muito bem sobre as contradições. A gente viu, então, assim, para mim, há argumentos, há brechas, há discussão. E isso está claro com a votação de 5-4. Tem muita gente ali qualificada para julgar o caso que apontou e determinou que ele pode ser absolvido. Então, se você tem uma chance de recorrer, e se é na corte no CAS, pode ser para você, tem que recorrer. Tem que recorrer. Se você não recorre, você está assinando o seu atestado de que você está errado. Mas eu faço se há convicção, e me parece, o Gabigol, o departamento jurídico dele, que é muito bom, o Flamengo, se há convicção de que... Se pegar 4, eu não sei não, mas você vai tentar. Eu acho que vale a pena o risco entre as... Eu insisto em perguntar, Bubu, Gabigol, por que você não fez exame tranquilo? É isso. Você vê o tamanho do problema. É simples. Gabigol, por que você não fez o exame sério? Na tua opinião, agora você não fez certo. Você já foi marra dele, é uma marra. Eu não sei. Eu não posso falar, porque eu não conheço. A única coisa que eu sei é que em menos de 3 meses você teve 2 problemas em CPSAE. Eu não conheço. Um assunto grave. Não é tipo assim, Gabriel, tira uma foto aqui com um amigo meu. Gabriel, assina a camisa pra mim. Porque o Zé... me dá um café. Que é a importância do exame. É uma questão de... controle de... A importância do exame. É uma coisa simples, não é uma coisa que você tem que sofrer e tal. Não é isso. Às vezes, por exemplo, você tá aqui, tem jogadores que eu conheço que têm medo de agulha, de tomar... Que não gosta. Exame. De sangue, tomar injeção. Tem gente que passa mal, que desmaia. E é normal, cada um tem a sua fobia, o seu medo. Agora, o exame de doping, especialmente o de urina, é tranquilo. A minha pergunta é por que o Gabigol não quis fazer? Ou por que ele se comportou desse jeito? É simplesmente, vamos lá. Porra, vamos lá, faço, vamos fazer o negócio sem nenhum problema. É isso. Porque, de novo, ele não está sendo julgado se o exame estava negativo ou não. É pelo comportamento, pelo mau comportamento. Olha a consequência. Olha a consequência que pode ter para o Gabigol se ele continuar com essa punição de 1 ano, tá? 1 ano a mais, que ele já cumpriu 1. Ele chega a dezembro sem poder jogar, porque ele vai estar suspenso, e sendo um jogador sem clube, com mais 6 meses. 5 meses, 5 meses de punição. Às vezes, eu vou... Essa linha, Zé, é interessante a gente levantar do debate. Se a tomada de decisão do Gabriel
já, pô, eu vou Isso é uma coisa depois. que gera mais desgaste para ele no próprio Exato. Flamengo. Se ele já tá com a imagem, vamos supor, né? Talvez não muito legal, ou do tamanho, do tamanho. Assim, como eu falei, eu não posso julgar o Gabigol, porque falar além das quatro linhas, porque eu não conheço tanto o Gabigol, não conheço o Gabigol, então seria leviano da minha parte. Estou dizendo assim, o desgaste que existe, porque o pessoal do Flamengo também deve estar falando, o Pedro que tem mais contato pode... Pô, tá vendo? Era simples, era só ir no banheiro ali, fazer o exame de sangue e acabou, não tem toda essa confusão toda. É uma coisa natural de qualquer ser humano chegar e questionar, poxa, por que não foi fazer isso? Então você imagina o desgaste interno pro pessoal do Flamengo em relação à pessoa do Gabigol. Mas já vem falando, não estava no noticiário, né? Pouco falava-se do julgamento, da possibilidade de uma punição desse nível pro Gabigol, mas o Marcos Braz sabia. Vira e mexe, assunto era sorteio da Libertadores, reta final de Brasileiro, e ele colocava na agenda como se fosse uma coisa importante pro Flamengo, para o grupo, o departamento de futebol. Temos agora, vamos pensar agora na Libertadores, tem o julgamento do Gabigol, ele colocava dessa forma. Então eu acho assim, que muita gente está imaginando qual é o comportamento do Flamengo. Se ele tem a obrigação, o Gabigol tem contrato até o fim do ano, então ele é funcionário, né? Ele trabalha para o Flamengo. O Flamengo poderia agora, se quisesse... Lei, né? Pode. Então, poderia suspender o contrato e tal. O Flamengo já está muito claro, não vai fazer isso. Ao contrário, está abraçando o jogador, inclusive abraçando juridicamente a causa dele para defendê-lo. E eu acho que isso só contribui ainda mais pro argumento de que ele pode ser absolvido. Depois na vida, eu quero mostrar a nota do Gabigol, que ele também... É o escritório do Marcos Mota que vai, né, que representar, né? Do Bichara, né? O Marcos e o Bichara que pega essa parte de doping, é o Bichara. Eles, assim, tem uma coisa que me faz acreditar que vale a pena. O trabalho dos advogados é muito bom. E, obviamente, o clube se aconselhou com os advogados sabem o que falam. E não sou eu aqui, um jornalista, que vai questionar a capacidade e o entendimento do caso que advogados de nível tão alto têm. Então, recorram. Mas o Gabigol também se pronunciou, não teve jeito. Ele teve que se colocar, se posicionar, porque realmente o maior culpado ali é o Gabigol. Então tá aí, ó, ele falando que gostaria de pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que foi suspenso por uma suposta tentativa de fraude ao exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer teste. E confio, né, que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo. Eu nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, como lembrou aqui o Zé, isso acontece no futebol, todos sempre negativos. E o que reforça o meu compromisso com o meu clube, com o torcedor brasileiro. Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. E ele agradece todo mundo pelo apoio desse difícil momento. Vale citar que, a partir do momento que o Flamengo decide pelo recurso, todas as notas são orientadas pelos advogados. Então, obviamente, aí é um protocolo necessário, por orientação dos advogados, né? Reforçando que o Gabigol fez diversos testes antidoping, que ele nunca foi pego no antidoping. Dessa vez ele não foi pego no antidoping, não tem trapaça, não tem sujeira, não tem tirar proveito de uma substância proibida. Tem uma questão de comportamento no protocolo do recolhimento do material. Isso. Né? Então, essa nota já é, digamos assim, uma pequena porção de tudo que os advogados vão apresentar na Corte Arbitral do Esporte. Olha um momento, né? Eu cobria muito a FIFA na década de 90, na primeira década desse século, e houve ali uma mudança importante no futebol, porque antes, né, o doping era muito forte em outros esportes, havia quase que era uma legislação à parte do futebol. O João Avelange, depois do F. Blatter, eles, digamos assim, blindavam o futebol. Então, o jogador no futebol que fosse pego no doping, tinha normalmente uma punição branda, rapidamente voltava. Em outros esportes, você via punições rigorosas. Os tais esportes olímpicos. Futebol também é um esporte olímpico, mas os outros esportes que alguns chamam de amadores, esses tinham uma punição muito rigorosa. Aí houve um entendimento, uma aproximação entre o COI e a FIFA, para que houvesse
né, um equilíbrio, né? Que todos estivessem no mesmo barco. E aí a gente começou a ter... Eu vou lembrar o Dodô aqui do Botafogo. O Dodô tomou uma punição de 2 anos. Né? Foi um primeiro caso no Brasil, assim, que causou um choque. Poxa, mas o Dodô é um cara sempre limpo, correto... E foi comprovado, acho que foi contaminação. Contaminação. No caso foi a alegação dele, mas assim... causou um choque. Poxa, um primeiro jogador brasileiro que por conta de doping é suspenso por 2 anos. O futebol não estava acostumado com isso até o começo desse século. Mas o que me chama... É um fenômeno relativamente recente. O que na Olimpíada a gente já vê lá Ben Johnson em 88, atletismo, ciclismo, punições mais severas. E agora, o futebol já está incluso nesse rol, nesse pacote, como outros esportes. Então, assim, antigamente seria mais fácil proteger, defender, atenuar uma pena para um jogador de futebol. Não é mais o caso. O Gabigol, lembrando que ele não pode nem treinar no CT do Flamengo, né? Não pode trocar. Aliás, nós temos essa sonora. Vamos colocar então o Zico falando sobre o Gabigol, né? Se colocando ali à disposição para ajudar. Fala, Zico. Já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar quem vai ser fácil para ele jogar não, porque aí complica. Zico sempre generoso. Tem um churrasco na entrevista para Dani Boaventura. Agora, esse churrasco aí esse churrasco nós estamos organizando a nova edição, aí vem com tudo. Sobre o Gabigol, o Gabigol, eu vou bater numa tecla que o Zé levantou e todos nós estamos observando, na verdade. Nós estamos falando de um rapaz, que é o Gabigol, que está sendo punido não porque o exame deu positivo, mas pelo mau comportamento. E o Pedro lembrou de uma outra situação com o Marcos Braz. E tá certo. Com todo respeito ao Deus da nação do Flamengo, que é o Zico, ninguém tá questionando sobre ser doping ou não ser doping. O ponto positivo é que não teve doping. O ponto negativo é que não se respeita ninguém. Então, assim, é só pra gente não parar também. Mas ele não tá dopado. Exato. Não. A questão é que ele não respeita. Isso precisa ser falado também. Senão parece que todo mundo é maluco, a autoridade de dopagem é maluca. O mundo inteiro trata cada vez mais a questão do doping como algo cada vez mais sério, como algo cada vez sagrado. A lisura no esporte. Sim. Você competir em condições iguais, você não querer levar vantagem de forma ilícita com o seu oponente, é algo sagrado. E é uma proteção à saúde dos atletas. Isso é algo sagrado, é premissa básica. Então, você desrespeitar tudo que é feito para proteger o ambiente e os atletas, inclusive, é grave. Não é só contaminar a urina, também é grave. Senão a gente parece que, nossa, todo mundo é maluco. Senão a gente vai entrar naquele, implicância, Gabigol. Não. É algo muito maior do mundo inteiro, pouco falado aqui, e a falta de cultura esportiva aqui faz o jogador achar que ele pode tudo. Não pode achar que é o dono da verdade, né, Zé? É o que eu estou falando, é uma coisa muito simples. Já descrevi aqui, descreve de novo. O cara vai junto com você, você vai lá, urina, entrega o pote, fecha, entrega o pote, o rapaz vai lá, leva, ou se não você leva, ele te acompanha até a sala, onde existem lá um saco com os lacres, eu não sei se nesse caso, mas deve ser... treino, foi no treino, mas foi surpresa, mas é o protocolo. Você tem os protocolos lá, você tem um saquinho que você coloca, primeiro eles vedam o recipiente onde você fez a urina, né, junto com a tampa, veda, põe lá o teu nome, você confere, eles fecham, aí tem um lacre. A minha pergunta é essa, por que o Gabigol não fez sozinho? Você descrevendo assim, Zé, eu pensei no teste do bafômetro, que assim, você, em tese, você teria que, né, ser submetido, atender bem quem te para numa blitz para você fazer o teste do bafômetro, só que assim,
você tem a prerrogativa de não querer fazer o exame. Você vai arcar com as consequências por isso, né? Tudo bem fazer o exame, o oficial lá, o policial lá, o pessoal da Blitz chega para você e você fala, não quero fazer. Você não faz, você não gera... potencialmente não vai gerar prova contra você mesmo, mas você assume ali a bronca, assume as consequências que você vai responder por isso, né? Mas olhando do ponto de vista... Eu não fui pego, falar, não fui pego no bafômetro, não teve álcool ali apontado, mas ao mesmo tempo eu também não fiz. Vai pra delegacia. Você vai arcar com as consequências. Sabe por quê? Mas aonde isso aí é o problema. Mas vamos olhar do ponto de vista do gerenciamento. É um mau comportamento. Zé, olhando o gerenciamento de carreira, porque nós estamos falando do Gabigol, que também é um cara que entrega no campo, né? Tem números excepcionais, é um dos ídolos do gols em todas as finais de Libertadores. Gols em finais. Ô, Biner, olhando do tempo de você olhar de gerenciamento de carreira. Primeiro, a relação dele com o Flamengo. Como é que vai ser? Se ele ficar suspenso, renova ou não renova? Isso pode ter impacto? E mais, o olhar para outros clubes. Até que ele me ajuda, mas talvez na questão de comportamento levante essa dúvida a partir de agora. Bom, eu acho que primeiro que o Flamengo vai renovar com o Gabigol, com ele suspenso ou não. Você acha? Eu acho, obviamente não é uma informação, é uma impressão. Talvez seja mais fácil, né? Até, Sabe, com os números que ele pediu, aí já não sei. ver isso? Não sei, porque isso ia ser discutido de qualquer jeito. Eu acho que o único empecilho que não existe nesse momento e que pode ocorrer é o treinador, o Tite, conseguir uma senhora campanha, o Flamengo ganhar campeonatos importantes sem o Gabigol e o Tite falar, não vale pagar, prefiro que gaste esse dinheiro contra o jogador. Porque há uma eleição no final do ano do Flamengo, o Gabigol é o maior ídolo do atual elenco do Flamengo e não só na prática, no coração do torcedor, como na história do clube, como também para eleição, ele tem um peso enorme. Mas mesmo com julgamento, se for punido... Segunda questão, por tudo que eu tenho entendido das declarações, o apoio do Zico, e aí é outra impressão de como a massa vai abraçar o caso, obviamente não vai ser uma coisa unânime, mas, digamos assim, a maioria, eu acho que a maioria vai se colocar ao lado do Gabigol, porque ele não se dopou. E porque a indisciplina no momento da colheita do material vai ser tratada de um jeito como se fosse aceitável. E eu vou dizer, a lei tem que ser respeitada, tem que ser cumprida, porém, eu acho rígida demais. Então, é isso aí, né? Será que essa punição que o Gabigol levou de 2 anos, né, é proporcional ao erro que ele cometeu? Lembrando que o Gabigol está sendo julgado não por ter jogado dopado, né? Não pelo exame ter dado positivo, e sim pelo comportamento, que isso acaba infringindo uma regra, né? O protocolo, que se enquadra dentro das regras lá, né? Uma tentativa de fraude no exame. Então o Gabigol está sendo julgado por isso, não por ter dado positivo, mas sim por um comportamento dele que, querendo ou não, acaba causando uma tentativa de fraude. Então aquilo, o Gabigol, para mim, na minha opinião, ele foi muito infantil nessa situação, né? Ou você viu durante o vídeo que ocorreu 2 situações que ele poderia ter sido pego, né? Uma que foi agora, poderia ter sido sorteado e não fazer o exame, né? Vamos dizer assim. Teve essa, que ele teve um mau comportamento, aí foi em abril do ano passado, e outra em julho, que ele se machucou por causa do gramado, na época que teve a discussão com o Marcos Braz pelo motivo do gramado, e ainda no intervalo do jogo, ele querendo ir embora para casa. Então aquilo. Aí, né, o Marcos Braz chegou e falou por ele, se você for embora e você for sorteado para o exame antidoping após o jogo, você será culpado e o teu resultado será positivo. Então o Gabigol ele teve 2 situações em 3 meses de mau comportamento perante ao antidoping, né? E é aquilo, eu tenho certeza que muitos jogadores no meio do futebol não levam, ou até agora, não levavam o antidoping tão a sério como agora, né? Eu acho que eu tenho certeza que a partir de hoje, com essa situação do Gabigol, os jogadores vão levar o antidoping mais a sério. E eu concordo com o Zé Lins em vários pontos que ele tocou aí. Por que o Gabigol, ele simplesmente não foi fazer o exame antidoping? Quis atrapalhar, entre aspas, né? Como fez com todo mundo. Por que será, né? Então,
É uma situação complicada, delicada. O Flamengo vai recorrer ao CAD, né, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Lá a parada é mais dura, os caras lá são rigorosos, vão analisar o comportamento. O Flamengo vai tentar argumentar em uma contradição dos fiscais lá, né, que foram fazer o exame. Então o Flamengo tem seus argumentos positivos. Só que é que não sabemos como os caras lá da Suíça, os juízes, vamos dizer assim, né, vão aceitar isso, né? Porque aquilo, a punição, o Gabigol só tem mais um ano pra cumprir. Um ano é coisa pra caramba. E é aquilo, chega lá e a pena aumenta. Será que corre o risco? Será que vale a pena correr esse risco? E chegar lá e a pena ser aumentada? Então é aquilo, é uma situação muito delicada aonde o Gabigol se entrou, né? Vamos dizer assim, né? Então é aquilo. Espero que ele consiga a absolvição, mas eu creio que não vai ser nada difícil. Sinceramente. Eu não creio que o Flamengo indo lá na Corte Arbitral do Esporte, que acho que é a última instância do futebol aí, né? Que top essas coisas, consiga a absolvição total, né? Eu tenho minhas sérias dúvidas, mas a gente torce pra isso, né? Gabigol é reserva? É reserva. Mas é um bom jogador e ajuda o Flamengo muito, né? Já deu vários dias de glória pra gente aí. Mas espero que ele consiga ter sucesso aí e consiga o efeito suspensivo para poder voltar a jogar o mais rápido possível. Fácil não vai ser, mas vamos torcer, né? E eu quero saber a tua opinião nos comentários. Se essa punição de 2 anos foi justa, injusta, foi muito pesada. E se o Flamengo... Se vale a pena o Flamengo correr lá pro CAS, né? Para tentar tirar essa suspensão, né? Deixa tua opinião aí nos comentários. O like também ajuda demais.